Olá, sou o Dr. Jurandir Marques Júnior, cirurgião vascular, e hoje vamos conversar um pouco sobre neuropatia diabética. Mas você pode perguntar assim, o que é que um cirurgião vascular vai conversar sobre um problema que é neurológico? É porque, pessoal, a neuropatia diabética, ela é um distúrbio que acompanha muitos pacientes diabéticos e ela se assemelha em seus sintomas muito com problemas de circulação. Então acaba que os pacientes com neuropatia diabética vêm primeiro para o cirurgião vascular antes de irem para qualquer outro médico. E qual a importância da gente conversar sobre isso? A neuropatia diabética, ela é uma inflamação, tanto que nós médicos chamamos de neurite e não de neuropatia. E ela é uma inflamação especificamente dos nervos mais longos do corpo. Quais são os nervos mais longos? São aqueles que vão justamente para as nossas pernas e para os nossos braços. Por isso que a neuropatia ela acontece muito mais nos pés e pernas dos diabéticos do que em qualquer outro local, mas pode afetar qualquer nervo do corpo. Muito bem. Uma vez que a pessoa é diabética, já tem pelo menos 5 a 10 anos de diagnóstico da sua diabetes e está em tratamento para a sua diabetes, mas começa a desenvolver dormência nos pés, queimação nos pés, ou mesmo dores nos pés, ou ainda uma mistura de duas ou desses três sintomas ao mesmo tempo. Muitas vezes os pacientes chegam com uma dificuldade até para dizer o que é que estão sentindo. Por quê? Porque é uma doença que ela se assemelha a várias coisas. Como é que você ao mesmo tempo tem uma queimação no pé e uma dormência? Ou seja, você não sente muito bem aonde que o seu pé está pisando. Mas isso acontece na neuropatia diabética. Então, uma vez que você esteja sentindo esse tipo de coisa, procure imediatamente seu médico de confiança. Pode ser um cirurgião vascular, pode ser um neurologista. Uma vez que o paciente chega aqui no consultório com essas queixas, a gente vai tentar identificar se realmente se trata de uma neurite diabética ou se é alguma outra coisa. Existe um exame que é feito chamado eletroneuromiografia. Exame desconfortável e que muitas vezes a gente até evita fazê-lo nos primeiros sinais da neuropatia, porque a gente compreende que o exame ele é tão desconfortável que ele vai acabar afastando o paciente do tratamento muito mais do que ajudando a fazer o tratamento. Então, além desse exame, existem alguns outros exames que a gente pode fazer com os pacientes para que a gente determine que ele já está com algum grau de lesão dos seus nervos periféricos por conta da diabetes, especificamente. Muito bem, feito um diagnóstico, existe tratamento para a neuropatia diabética. E esta é uma frase que eu quero que vocês guardem bem. Existe tratamento para a neuropatia diabética. Você consegue ficar bem o suficiente para ter uma vida normal. Por que que eu estou falando dessa forma? Muitos pacientes já têm a neuropatia diabética há anos e já meio que perderam as esperanças de que vão ficar bom disso algum dia. Mas existem várias maneiras de tratar que fazem com que os sintomas diminuam ou até mesmo desapareçam. Qual é o grande problema da neuropatia diabética? É que ela pode causar uma lesão tão grave no nervo que a pessoa praticamente para de sentir como pisa, aonde pisa, e isso dificulta muito a caminhada, ou provoca quedas, ou ainda provoca lesões nos pés, porque o pé fica posicionado numa maneira que acaba lesando a pele daquele pé, porque a pessoa não está percebendo que ele está em cima de um local muito fino, como se fosse a ponta de um parafuso, por exemplo. Ela não sente que o pé está em cima dessa ponta desse parafuso e acaba perfurando o pé, levando a uma lesão que às vezes demora bastante para cicatrizar. Essa é a grande questão e esse é o grande perigo. Mas o que eu queria também chamar a atenção com esse vídeo é que a neuropatia diabética, normalmente, ela somente se instala se a sua diabetes estiver descontrolada. Se você for um paciente diabético que consegue ter atenção à dieta, que consegue fazer os exercícios físicos diários, algo que é importantíssimo para o tratamento da diabetes, vital para o tratamento da diabetes. Se você faz isso e a sua diabetes está sob
controle, a neuropatia em geral, ou ela não aparece, ou se ela aparece, ela é de muito fácil tratamento. Então, eu quero chamar aqui a atenção dos pacientes diabéticos. Façam o seu tratamento, não deixem de fazer a sua dieta da maneira como deve ser feita, não deixem de fazer os exercícios físicos, porque isso é que vai evitar as complicações, entre elas a neuropatia diabética. Era isso que a gente tinha para conversar hoje. Muito obrigado, um grande abraço.